Excelentíssimo senhor presidente Jorge Moriolano, Padre Celso, sociólogo Valdir Ribeiro, Marileide, demais pessoas aqui presentes, boa noite para todos. Eu vou fazer um pronunciamento rápido, mas eu não poderia deixar de, como líder da bancada de oposição, e principalmente depois de ouvir as sábias palavras do Dr. Valdir, vim fazer esse pronunciamento, porque desde o momento em que o secretário municipal de saúde esteve nessa casa, nós não tivemos direito a usar a tribuna em virtude de ter palestras e horários se estender, não pudemos usar a tribuna. E hoje, com a participação do representante dos concursados, dos senhores, do sociólogo e do padre Celso, realmente vem reforçar a luta dos vereadores de oposição. Porque o que o vereador Haroldo falou corresponde à verdade. Nós estamos numa luta em defesa de uma comunidade, aonde assessores e deputados que nós pensávamos que era da base aliada, faz uma crítica no órgão da imprensa, chamando o ato de protesto, pelo amor de Deus, nós já fizemos protesto. Aquilo sim foi um ato circense e descabido. Eu vou justificar o que ele disse que foi um ato circense e descabido. Foi a comunidade do BTN, junto ao secretário de saúde do Estado, naquela época, com faixa manifestando contra a decisão descabida do prefeito municipal em fechar a maternidade do HMPA, a comunidade estava reclamando. Se isso é circo, senhor assessor, eu quero fazer parte desse circo. Eu quero fazer, como o sociólogo disse aqui, eu quero fazer parte de uma sociedade que ela não vai ter uma desobediência civil, mas ela vai se manifestar a cada ato irresponsável que o administrador queira fazer no nosso município. Se a denúncia que fizemos contra o secretário municipal é circo, circo é uma emissora de rádio chegar naquele momento e ler de todas as denúncias que nós fizemos, ele lê apenas que os vereadores estavam questionando que não tinha alvará da vigilância sanitária para funcionar o mutirão, e dizendo de forma mentirosa, dizendo que os vereadores eram contra o mutirão de Catarata. Nós não somos contra o mutirão de Catarata, mas a forma como foi feita, está sendo a revisão feita no estádio. E isso que os vereadores cobraram da vigilância sanitária é porque em outros locais onde foi feito esse mutirão, tem vários casos de ações já contra o Estado por infecção, por pessoas que perderam a visão. Então, quando nós nos preocupamos com esse alvará, é para que dê mais atenção ao povo. Nós queremos que tenha mutirões, mas nós queremos também que o hospital volte a fazer cirurgia de catarata, que esqueceram de dizer que não é a primeira cirurgia de catarata que fazia naquele hospital. Fazia-se isso desde 2008 e ele demitiu os profissionais que faziam constantemente essas cirurgias de catarata. Então, se isso é circo, nós queremos participar desse circo. Nós queremos estar nesse circo, porque circo é pegar, tipo uma denúncia que foi feita, onde esse secretário de saúde, descumprindo a lei 8080, que o gestor da saúde só pode ter um cargo, tem que ser dedicação exclusiva. Ele assume o PSF em Petrolândia e chega nessa Câmara com a cara mais cínica, confessando o crime e achando que não vai ocorrer nada. Se é circo denunciar que o diretor do HMPA, que o senhor regulador da saúde, hoje são médicos que têm convênio com suas clínicas, contrariando a lei 866, se o crime é nosso, nós queremos fazer esse circo. Porque esse circo tem que ser implantado em Paulo Afonso para aqueles mau palhaços e mau funcionários do Picadeiros, ele tem lugar para outros. Então nós não podemos, como disse o vereador Haroldo, não culpo a Chesse, porque a Chesse ela pode estar cometendo um crime de omissão, porque o secretário de saúde fechou, senhores, enquanto o Ministério da Saúde preconiza a abertura de leitos para maternidade, para parto e pré-parto, aqui no município de Paulo Afonso,
3 dias que o secretário entrou, ele fechou 13 leitos do HMPA, 13 leitos, encaminhou tudo para o hospital da Chesp, e lá não foi feito o aumento do número de leitos, não foi feito o aumento do número de profissionais, mas aumentou-se uma coisa: a forma desumana de tratar as mulheres de Paulo Afonso. E nós nessa tribuna sempre defendemos, sempre fomos contra a violência contra a mulher, e não podemos deixar que se instale. Então, se isso é circo, eu gostaria que a imprensa amanhã lesse o conteúdo das denúncias que foram apresentadas ao secretário de Estado, que foram apresentadas ao Ministério Público Federal e Estadual. Gostaria que lesse na íntegra, não lesse só a parte que diz da vigilância sanitária. Leia na íntegra. Vamos fazer imprensa com responsabilidade. Agora, chamar os vereadores jogando a população contra os vereadores, isso também não nos perturba, porque desde o início que nós iremos lutar. Esse movimento aí que eles fazem é um movimento de dominação, de grupos que vieram de uma ditadura, acostumados a mandar, onde tinha uma Câmara Municipal que os vereadores não se pronunciavam. E agora ele tem aqui um homem de peito, que mesmo sem poder aquisitivo, mas tem coragem de ir contra eles. E eles não estão suportando isso, porque o desgaste que esse prefeito está, e na imprensa dizendo que ele está bem, só se for entre o grupo dele e os apadrinhados. Tem os concursados que sofrem, tem as pessoas que sofrem nos postos. A imprensa divulga: acabou com a fila. Mentira! Acabou foi com o atendimento, que as pessoas procuram e não tem um médico, não tem um dentista. E o povo não é bobo. Como é que o povo vai para uma unidade de saúde onde não tem um médico, não tem um dentista? As consultas estão sendo marcadas com mais de 30 dias, mostrando claramente um governo que se instalou, onde nós vemos as pessoas que têm um pouco de sabedoria. Embora, doutor Valdir, lá tem homens muito sábios. Aqui nós vimos mesmo na palestra do secretário, que eu aprendi muito, porque com toda a sua arrogância e sabedoria, ele criou um novo termo jurídico. Disse que uma lei federal que o governo estava descumprindo, que era a carga horária a carga horária das assistentes sociais, ele disse que não poderia cumprir, porque a lei federal estava sob júdice. Eu fiquei olhando assim, eu digo: poxa, ele está pensando que está lidando com um bando de desinformados? Mas aprendi coisas com a sabedoria, com a arrogância, e nós aprendemos. Eu fiquei e procurei até os professores da faculdade. Existe esse termo que eu não sabia. Nunca existiu isso. Então, vem o tipo de informação querendo brincar com as pessoas. Então, nós vamos fazer, senhores vereadores. Quando disserem que é um circo, eu quero participar desse circo. Mas eu não quero participar da conivência, da omissão de pessoas que veem o povo de Paulo Afonso sofrendo e que foram eleitos vereadores, e que no momento desse não comparecem, porque não tem coragem de enfrentar vocês, não tem coragem de enfrentar vocês concursados. Aí tem que se omitir, tem que faltar reunião, porque não aceitam, vocês não aceitam mais as liberdades que ele fala. Vocês entenderam claramente quem é esse governo. Eu peço à empresa, à Chesp, que reanalise. Deixe esse homem, não pode mandar mais no hospital, não pode sair do hospital e continua mandando. Botou uma diretora fictícia lá, para ele fazer o que quer, dá plantão ainda, e nós sabemos que todas as ações ele manda ainda no hospital da Chesp, como disse a outra. Nós não podemos viver dessa forma. Que liberdade é essa que foi conseguida com muitos que morreram? Muitos morreram para chegar ao Estado Democrático de Direito, e nós vemos uma sociedade de 110 mil habitantes ainda baixar para a cabeça para um homem que é impróprio, que descumpre a lei. E como diz aqui na redação final, bote amanhã nos sites, coloque nas emissoras os que os vereadores denunciaram. Eu vou ler o parágrafo final para os senhores sentirem o que foi a reunião com o secretário de Saúde, que não respondeu uma pergunta sequer, ficava desviando o assunto, dizendo claramente, depois na rádio dos vereadores, no Entendido de Saúde Pública. O curso que ele tem de saúde pública eu tenho, mas eu entendo muito mais, que eu entendo de humanidade e entendo de tratar bem as pessoas.
Eu vou ler o parágrafo final. Informamos ainda que foi votada e aprovada por 7 vereadores uma indicação ao prefeito durante o debate com o secretário, realizado pela Câmara Municipal de Paulo Afonso, no último dia 5 de abril de 2011, solicitando sua imediata exoneração, em virtude do mesmo ter confessado todos os crimes relatados nas referidas denúncias e de forma cínica e irresponsável debochou dos vereadores, dando a entender que, por contar com o apoio do prefeito municipal, de ser médico e de ser amigo pessoal do secretário de saúde, Jorge Sola, estava acima das leis que regem esse país. Quem age dessa forma, é difícil até conviver em sociedade. Imagine assumir um cargo público com apoio do seu prefeito municipal. Por isso que eu disse no meu pronunciamento, Júnior, que eu não acredito na boa intenção do prefeito municipal. Não posso acreditar em pessoas que agem dessa forma com a comunidade. Então eu gostaria de deixar um recado para aqueles que ficaram o tempo todo criticando o posicionamento dos senhores vereadores, que fossem um pouco mais verdadeiros. E diga, esse senhor, o assessor aqui, eu creio que o deputado, se concorda com isso, eu acho que fica difícil. Eu apoiei esse deputado, mas se ele concorda com esse tipo de declaração, fica difícil manter o nosso relacionamento e o nosso respeito. Porque eu não consigo me unir a grupo que é contra a comunidade. Eu só respeito pessoas que querem o bem da comunidade, respeito os vereadores que estão aqui defendendo a causa da população, que trabalhem com políticas públicas de desenvolvimento. Agora nós não podemos aceitar, quando chega nessa casa querendo esnobar vereador A ou B, dizendo que não tem conhecimento, aí você vai ter que provar que tem mais e convencer. Não querer fugir da resposta, depois ir para a emissora de rádio falar o que quer, falar dos vereadores, o vereador procurou se defender, não teve espaço. Então, senhores, nós precisamos modificar isso. Eu gostaria de até sugerir uma leitura para os senhores, que todo mundo hoje tem internet. Procure ver aquela peça de Antígona, de Sófocles. Procura ver, para ver a história, e lá você vai conhecer Antígona e vai escolher principalmente o seu Creonte. Bertold Brecht escolheu Hitler. Eu, o vereador Celso Brito, aqui em Paulo Afonso, não só tem um Creonte não, tem vários, eu já escolhi, um dia eu vou nominar. Mas o Antígona é o coração da sociedade e tem que ser manifestado na reivindicação dos nossos direitos. Cabe a cada vereador ser Antígona, cabe aos concursados, cabe a cada cidadão de bem. Nós não podemos deixar que o nosso direito se esvaia, que o nosso direito vá embora, porque nós não brigamos. Então vocês continuem esse movimento, senhores concursados, continuem de forma ordeira, mas não recuem. Acredita na justiça, ela pode demorar, mas ela chega. Da mesma forma que nós estaremos fazendo para aqueles que acham que é o circo, nós iremos montar um circo muito maior, Padre. Um circo muito maior, mas com picadeiro e com público, porque esse circo estará indo para o BTN, mobilizando a comunidade para que ela exija o seu papel, faça cumprir o seu papel de cidadão, reivindicando os seus direitos. E nós estaremos com a população na praça pública pedindo que volte a maternidade do HMPA. E nesse circo eu quero contar não só com esses atores que são os principais dos comentários, mas quero contar com vários outros no picadeiro e principalmente uma plateia cheia de cidadãos, mas de cidadãos livres. Livres. Isso sim é que nós precisamos. Questão de ordem, senhor presidente.